Olá, queridos e queridas, por aqui Danilo Diniz, trazendo mais um tema da minha área de trabalho. E hoje eu venho trazer o tema baseado na seguinte pergunta. Definido o regime de guarda compartilhada, posso parar de pagar a pensão alimentícia? Em primeiro lugar, é importante que fique claro para vocês o que é o regime da guarda compartilhada. Aqui no meu perfil tem um vídeo específico sobre esse regime da guarda compartilhada. Mas eu vou falar aqui rapidamente, qual é o objetivo, qual é o fundamento da guarda compartilhada. A guarda compartilhada tem por ser o seu fundamento a divisão de responsabilidades entre os pais de uma criança no gerenciamento da vida daquele menor. Então, a guarda compartilhada não é, em regra, o que gera muitas dúvidas e muitas pessoas acham que essa é a regra da guarda compartilhada. O senso comum é que a regra da guarda compartilhada seja a divisão igualitária de dias entre o pai e a mãe daquela criança, ou entre os dois pais da criança, ou entre as duas mães da criança. Esse é o senso comum. Porém, a regra e o objetivo, o fundamento jurídico da guarda compartilhada é a divisão de responsabilidades no gerenciamento da vida daquela criança. Então, nesses casos, que é a regra judicialmente, quando fica definida a guarda compartilhada, é que seja a maior parte dos dias essa criança ficará com um dos genitores e a menor parte dos dias daquele mês ficarão com outro genitor. Por exemplo, um caso muito comum é o caso dos finais de semana alternados, de que um dos pais ficará com a criança e o outro pai ficará com aquela criança o restante dos dias. Por exemplo, um dos pais ficará com a criança 24 dias no mês, o outro ficará 6 dias. Às vezes fica definido que um dos pais ficará 20 dias, outro 10 dias. Então, nesses casos em que há a definição do que a gente chama de um lar de referência, onde aquela criança deverá habitar a maior parte dos dias daquele mês, nesses casos continua sendo devida a pensão alimentícia, continua sendo devido o valor mensal da pensão alimentícia para que possa suprir todas as necessidades básicas daquela criança. Então, a regra é que a guarda compartilhada fique definida com a maior parte dos dias com um dos genitores e a menor parte dos dias com outro genitor. E nesses casos, o que fica com a menor parte dos dias deverá ser responsável pelo pagamento da pensão alimentícia. Os estudiosos do tema dessa área e os juízes entendem que é importante que haja um lar de referência para aquela criança, que ela não fique pingando, o que era muito antigamente era utilizado como a guarda alternada, ficava uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro. Os estudiosos do tema entendem que esse não é o melhor caminho para o desenvolvimento da criança. E nesses casos, a pensão alimentícia deve ser direcionada para que um dos genitores fique responsável por todas as despesas daquela criança. Então, o genitor que ficar a maior parte dos dias com aquela criança naquele mês, que ficará definido direto, ele ficará responsável por todas as despesas daquela criança. E, obviamente, ela deverá ter o auxílio, ele ou ela, o detentor da guarda, deverá ter o auxílio da pensão alimentícia pago pelo outro, que não tem, que tem a guarda compartilhada, porém fica menos dias com aquela criança. Então, a regra é que a pensão alimentícia continua sendo devida na guarda compartilhada. Porém, como tudo no direito, existem exceções. As exceções acontecem muito quando existe um acordo judicial entre aqueles dois pais que é homologado pela justiça, por isso judicial, Então ele já está homologado pela justiça, então ele tem a eficácia judicial. Nesses casos, os pais podem definir que aquela criança ficará metade do mês na casa de um pai e metade do mês na casa da mãe. E nesses casos eles podem acordar em dividir as despesas. Um dos pais poderá pagar o colégio, o plano de saúde, a mãe poderá pagar o curso, a natação,
poderá pagar as despesas de vestuário. Então eles poderão definir da melhor forma que lhes couber, né? Nesses casos, né, é o caso concreto que vai dizer o que é o melhor, né, para que possam ser acertados entre esses pais. Porém, esses casos são exceções que são permitidas judicialmente, né, que após esse acordo entre os pais, um juiz homologa aquele acordo. Mas a regra, como mencionei aqui para vocês, é que a guarda compartilhada seja definida com a definição também da pensão alimentícia, continuando ela sendo devida à pensão alimentícia. Então, esse é o tema que eu trouxe hoje para vocês. Espero que tenha ficado bem claro, tenha ajudado vocês. Compartilhem esse vídeo com quem está passando por essa situação. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu estou sempre disponível por qualquer plataforma para que vocês entrem em contato comigo. Vamos juntos na construção do conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.